Eu gostaria de trazer um tema, um estudo muito polêmico, e eu gostaria de falar sobre a tríplice aliança de um casamento. Mas antes eu gostaria de ler um versículo que está em Mateus 19:4, que fala o seguinte: não leste que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separa o homem. Também em Efésios 5:24, que fala o seguinte: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas a tudo aos seus maridos. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Por que eu quero trazer esse assunto sobre relacionamento, sobre casamento, sobre namoro e sobre noivado? Porque nós sabemos que a igreja ela é formada por família. Se a igreja é formada por família, se as famílias acabarem, a igreja acaba. Não era para ser assim? Se a família se separar, a igreja também se separa, a igreja acaba. E é muito difícil nós ouvirmos palestras sobre casais, sobre relacionamento, porque é algo que tem que ser investido. Isso aí nós temos que ter na nossa cultura, nós investirmos em um casamento. Se você quer um casamento bom, se você quer uma família forte, se você quer filho forte, se você quer a igreja forte, temos que investir no relacionamento de marido e de mulher. A pessoa vai namorar, precisa ter um conselheiro. A pessoa está noiva, antes de casar, é preciso que haja uma preparação para aquelas pessoas que vão se casar. Por isso que hoje em dia há mais separação do que casamento, porque não há uma preparação sobre a responsabilidade diante de Deus, diante da sociedade e diante dos filhos. Então eu quero falar para você que está ouvindo: exija que o seu líder, exija que o seu mestre, exija que o seu pastor leve estudo, fale antes de vocês casar, no noivado, que haja um preparamento. Assim como há uma preparação para o batismo, é necessário que haja uma preparação para o casamento. Antes da pessoa casar, que haja essa preparação. Se você pegar toda a Bíblia, ela fala tanto de noivado, tanto de casamento, e é necessário também, depois que a pessoa case, que haja um acompanhamento, que haja também palestra, que haja ajuda para os casais. Se nós amamos tanto a igreja, se nós amamos tanto as pessoas, por que não há esse investimento em palestra para casais? As pessoas esquecem que quando elas estão casadas ou estão noivas, que elas estão na igreja, elas esquecem que elas são crentes só na igreja. Esquece de ser crente com seu noivo, esquece de ser crente com seu namorado e esquece de ser crente para o seu marido. Sendo que toda a mensagem da Bíblia está relacionada o quê? Ao casal também. Não adianta eu cumprir toda a palavra de Deus na igreja, na sociedade, e não cumprir dentro de casa. Eu sou crente na igreja, eu sou crente na sociedade, eu sou crente no meu serviço, mas eu não sou crente dentro de casa. As pessoas esquecem, e a Bíblia fala muito bem nisso. Então, eu, por exemplo, já deixo o meu parecer, isso é uma coisa particular minha. O líder, que é líder, ele tem que ser exemplo. Separou? Perde a liderança. Perde a liderança porque ele não tem capacidade de liderar. Ele tem que ser exemplo de tudo e para tudo. Então, essa é a minha palavra, como fala em Timóteo, que ele tem que ser casado só com uma mulher, tem que ser exemplo na sociedade. Mas aí, bem interessante, eu quero falar da tríplice aliança de um casamento. Então, a primeira aliança que você tem é com o seu namorado. Quando você conhece uma pessoa, a pessoa te conhece. O que é que você fala para ele? Eu te amo, você me ama, lembra? Você faz uma aliança ali, você faz um pacto ali com o seu namorado, que você ama e ele te ama. Essa é a primeira aliança. Você não vai noivar, você não vai casar, se no seu namoro, quando você conheceu uma pessoa, você não falar que ama. Vai casar sem amor? Não, então essa é a primeira aliança. Eu te amo, você me ama. Essa é a primeira aliança que você faz com a pessoa. Você está reconhecendo ela, você está conhecendo, então você fala: eu te amo,
você me ama, aquela coisa toda, lembra aquele romance? Aquilo que começa através do quê? Da primeira aliança é do quê? Do amor. Depois que você fez essa aliança do amor, aí você tem a segunda aliança. A segunda aliança você faz quando você casa. Lembra quando você casa, você vai lá diante do juiz, diante da sociedade, declarar para uma autoridade terrena e para todas as testemunhas que estão ali vendo você casar. Lembra da aliança que você faz? Que você fala assim: prometo estar contigo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, amar, respeitar, sendo fiel em todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Lembra quando você está lá diante do juiz? Você faz essa aliança? Eu prometo isso aqui. Você está fazendo esta aliança diante do quê? Do juiz e diante também das testemunhas. Ninguém está te obrigando a fazer essa aliança. Ninguém está obrigando você a casar. Você está fazendo essa aliança de livre, espontânea vontade. E a terceira aliança que você faz? A terceira aliança que você faz é com Deus. É isso mesmo. Você está falando o quê para Deus? Deus falou que o que Deus uniu jamais separa o homem. Você está falando para Deus que você está se unindo àquela mulher e que não serão mais dois, mas um só corpo. Essa é a terceira aliança que você faz diante de Deus. A primeira você faz com o seu namorado, eu te amo. A segunda você faz dentro da sociedade até que a morte vos separe. E a terceira aliança você faz com Deus. O que Deus uniu não separa o homem. Percebe como que é o casamento? Ele começa na primeira aliança, na segunda aliança e na terceira aliança. Então você pode ver que a própria Bíblia tem várias alianças, vários temas de aliança, que Deus fez aliança com Noé através do arco-íris, que Deus fez aliança com Abraão através da incircuncisão, que Deus fez aliança, no final Jesus Cristo faz uma aliança, dando a sua vida para que toda morra. Então toda a Bíblia é baseada no quê? Numa aliança, num pacto. E o casamento também não é diferente. Então você percebe que também é feito alianças. E quando essas alianças são quebradas? Para você ter uma ideia, no livro de Malaquias 2, 14 e 16, que fala o seguinte: perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha, entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, e a mulher da tua aliança. Não feriu somente um em carne e espírito? São deles. E porque somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja desleal com a sua mulher da sua mocidade. Eu detesto de vós, diz o Senhor Deus de Israel. E aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais desleal. O que acontece? Primeiramente, você sabe que o que Deus uniu não separa o homem. Essa é a palavra. E a Bíblia está falando aqui que o homem não deve ser desleal com a sua esposa. Ela até fala em violência. Não deve cobrir sua mulher com violência. Quando acontece esse divórcio, o que a Bíblia fala sobre o divórcio? A Bíblia fala que o divórcio deve acontecer só quando? Só quando acontece o quê? O adultério. Aí tanto o homem quanto a mulher, eles têm respaldo bíblico para se separar. Veja bem que não é um mandato, não é uma lei. É uma opção que você tem. Mas se você pretende ainda continuar casado, perdoar o outro, a Bíblia também dá esse respaldo para você. Então, o casal não deve se separar. Não pode casar como os casamentos de hoje é feito, né? Eu vou casar, se não der certo, a gente se separa. Não. Você não pode ter esse pensamento. Esse pensamento é mundano e é diabólico. Esse pensamento tem que ser assim: eu vou casar e vou viver feliz com meu esposo. Um aprendendo com o outro, a mulher aprendendo com o homem aprendendo com a mulher. Quando o homem e a mulher se separam, quem sofre com isso? O homem, a mulher e os filhos. Você sabe que um lar sem um pai, um lar sem uma mãe, isso vai afetar muito a mente dos filhos, das crianças. Você lembra que quando há separação, quando há uma desorganização, quando não há uma obediência no casamento, quando há uma quebra de aliança, toda a família tem consequência. Toda a família paga uma consequência. Você pode ver isso na vida de Davi, pode ver isso na vida de Abraão.
Você pode ver isso na vida de Salomão. Quando eles desobedecem uma aliança, tanto como casamento, como um rei, como algo que foi feito com o Senhor, toda a sua família vem pagando uma consequência terrível. Para você ter uma ideia, quando a Bíblia fala que nós seremos um só corpo, como é que é isso? Um só corpo, uma só carne, uma só sangue. Então, como é que Deus vê esse negócio? Para você ter uma ideia, como que Deus vê o sexo no casamento? Deus vê um sexo no casamento como algo também espiritual. O próprio Malaquias fala isso aqui, ó. Não fez somente um em carne e espírito. São deles e porque somente um. Ele buscava uma descendência piedosa ou santa nesse relacionamento. Então, quando é que o homem e a mulher eles se tornam, uma das maneiras quando o homem se torna uma só carne, é também através do sexo. Por isso que a Bíblia fala que nós somos o quê? Corpo, templo do Espírito Santo de Deus. Então, quando o homem e a mulher também se unem num só corpo, quando eles têm relações, ele vê como o sexo é algo também espiritual. Por isso que a Bíblia fala que quando o homem prostitui o seu corpo, ele também está prostituindo o quê? O templo do Espírito Santo de Deus. Então, para você ver que isso é um assunto muito polêmico. Por quê? Porque as pessoas querem brecha para que haja o quê? Uma separação, para que haja uma união estável. Hoje em dia fala muito em união estável. São duas pessoas que ficam juntas, mas não tem um casamento, não tem um compromisso com a igreja, nem com a parte civil, mas essa união estável dá os mesmos direitos que uma pessoa casada. Isso você vê que isso não é de acordo com a Bíblia. A Bíblia não dá respaldo para essa união estável. A Bíblia é bem clara. Tem que haver um casamento, na parte civil, tem que haver um casamento também na parte religiosa. Você faz uma ligação com a lei aqui da terra e você também faz na igreja você faz uma aliança ligando o seu casamento no céu. Lembra daquele versículo? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então o casamento na igreja nada mais é do que você fazer uma ligação do seu casamento terreno, ligando ele no céu, para que Deus abençoe o seu casamento, abençoe os seus filhos e sua família. Para você ter uma ideia, que Deus ele abomina a separação entre o homem e entre a mulher. Não tem respaldo, a Bíblia não dá respaldo para isso. Os doutores da lei perguntam para Cristo por que Moisés deu carta de repúdio para as mulheres. E Cristo fala por causa da dureza dos vossos corações. Para você ter uma ideia, as leis judaicas eram mais ou menos 603, 625, alguma coisa assim. E a maioria das leis era só focado no que a mulher deveria fazer, nunca o homem. Para você ter uma ideia de mais ou menos como funcionava a lei, que era mais beneficiando o homem do que a mulher. Essa é a lei mosaica, a lei lá do Antigo Testamento. Se o homem chegar em casa e o feijão está queimado, o homem poderia se separar da mulher. Se o homem chegasse em casa, o cabelo da mulher tivesse desarrumada, o homem poderia dar carta de repúdio à mulher, poderia se separar da mulher. Então a maioria das leis era sempre o que a mulher deveria, não deveria. E nunca passada para o homem. O homem no Velho Testamento sempre foi como um herói, sempre um homem como pôde fazer tudo. Mas por que fizeram essa pergunta para Cristo? Por que Moisés perguntaram sobre o divórcio? É porque a maioria dos homens, eles sempre tinham mais de uma mulher. Sempre tinha duas, tinha três. E além das mulheres que eles tinham também, eles também prostituíam. Então eles perguntaram isso para Cristo, querendo pegar Cristo. Então Cristo falou, não, Moisés só deu carta de repúdio para sua mulher por causa da dureza dos vossos corações. Em outras palavras, as pessoas se separavam das mulheres, por quê? Porque eram pessoas não convertidas, eram pessoas que não têm a Cristo no coração. Então o homem e a mulher que se separam por qualquer coisa, ele só está declarando que automaticamente ele não é uma pessoa convertida. Ela não tem Deus no seu coração. A primeira briga já vai se separar. A primeira briga cada um vai para o seu lado. Não, essa não é a ideia do casamento. A ideia do casamento é o quê? É entrar no diálogo, é estar conversando. A igreja também precisa investir em palestra. A igreja também precisa trabalhar esse lado emocional. A igreja precisa criar um ambiente para que venha essas palestras sobre a responsabilidade do casamento, sobre a responsabilidade que o homem tem com a mulher e a responsabilidade que a mulher tem com o homem. Então veja bem que casamento não é só oba-oba, não é só lua de mel, é responsabilidade diante dos seus filhos, diante da sociedade e diante de Deus. Quebrando uma dessas alianças, você pagará grande preço. O que eu tenho que fazer antes de eu casar? Você tem que orar a Deus. Você precisa orar a Deus, a sua esposa precisa orar a Deus antes que aconteça esse casamento. Para você ter uma ideia, tem um versículo que fala assim na Bíblia:
Não faça para o outro o que você não quer que faça para você mesmo. Isso se encaixa muito bem o quê? Ao casal. Se a sua esposa não gosta que você faça alguma coisa errada, por que você vai fazer? Se o seu esposo não gosta que você faça algo errado, por que você vai fazer? Então não faça para os outros o que você não faz para você mesmo. Então se você ama a sua esposa, não faça o que ela não gosta. É simples, não se aplica só à igreja. Se aplica também ao casal. Lembra quando a Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Não existe alguém mais próximo do que a nossa esposa? Aí nós amamos o nosso chefe, nós amamos o nosso irmão, nós amamos o nosso colega, nós amamos o mundo todo, mas não amamos a nossa esposa. Devemos o quê? Amá-los. E amar significa sacrifício, significa sofrimento. Então às vezes nós entendemos que a Bíblia está falando só de irmãos, 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 e nunca falando conosco mesmo, com a nossa esposa e com os nossos filhos. Aí é interessante que as pessoas falam que quando elas casam e aceitam Cristo, elas pensam em se separar porque seus maridos não são crentes, porque suas mulheres não são crentes. Em 1 Coríntios 7,14 fala que o homem que é crente santifica a mulher que não é crente. A mulher que é crente santifica o marido e os filhos que não são crentes. Para você ver que não tem desculpa. Então, se você é crente, é evangélico, vai casar com uma pessoa, procure uma pessoa crente. Se você é crente e vai casar com uma pessoa que não é crente, não faça isso. Não faça isso que você vai ter grandes problemas lá na frente. Agora, se os dois não são evangélicos e depois aceita Cristo, aí tudo bem. Mas se você é uma pessoa evangélica, você vai procurar uma pessoa do mundo? Isso é burrice. Isso aí a Bíblia tem respaldo para isso. A Bíblia não te dá esse direito uma pessoa que é da igreja casar com uma pessoa da igreja. Aí você fala que vai ganhar a pessoa para Cristo e acaba os dois indo para o mundo. Então a Bíblia é bem clara. Procura alguém que seja evangélico, alguém que defenda a mesma fé, uma pessoa que entenda a lei de Deus, porque também o casamento é uma instituição formada por quem? Por Deus. Para o quê? Para a santificação, para crescer, para progredir, para ser exemplo. O casamento é criado por Deus, não é por homem. Porque a nossa sociedade defasada vê o casamento totalmente diferente de como Deus vê. O casamento para Deus é para sempre. O casamento para Deus tem altos e tem baixos, mas o casal que coloca o quê? A sua vida na rocha que é Cristo, que tem os seus fundamentos o quê? Na rocha que é Cristo, esse casamento vai longe, vai fundo. Pode ter briga, pode ter desavença, mas tudo é vencido. Por quê? Por amor. A Bíblia não fala tanto de amor, que nós devemos amar um aos outros? A Bíblia não fala que nós devemos amar até os nossos inimigos? Olha só, amar até os nossos inimigos. Então será que é mais fácil amar os nossos inimigos ou amar nossas esposas e os nossos esposos e os nossos filhos? Nós vivemos um evangelho tão falsificado, tão adulterado, que parece que quando nós estamos nas igrejas, nós somos o homem do amor, as mulheres do amor. Quando estamos nas igrejas, somos as pessoas mais santas do mundo, mas quando estamos em casa, somos capetas, uns demônios. Ô meu irmão, vai se converter, meu irmão. Por isso que é preciso que a igreja tenha essa explicação sobre o casamento diante de Deus. Para a pessoa não fique pensando que as mensagens que ela ouve é simplesmente para aplicação lá no mundo. A mensagem que você ouve, a mensagem que você prega, primeiro tem que ser vivido por você e a sua família. Depois que você viver a mensagem de Cristo, depois que você viver a mensagem de Cristo com a sua família e com os seus filhos, você pode compartilhar com o outro. Porque tem pessoas que realmente é uma bênção para todo mundo, mas para casa é um terror. Você lembra? Tem pais que, pela aí afora, é o melhor pai, a melhor pessoa do mundo. Quem é seu pai? Quem é fulano? Olha, fulano é isso, fulano é aquilo outro. Mas quando chega em casa, o homem é terrível, o homem bate na mulher, o homem é estúpido com as crianças, o homem não ama os seus filhos, o homem não ama a sua sogra, o homem não ama o seu sogro. Vocês percebem como que é? É um evangelho falsificado. Então o evangelho ele vem primeiro para quem? Para a família. Tem que ser a família. Por isso que muitas vezes a família não entende isso. O homem é uma coisa na igreja e em casa é outro. Ele ama, ele fala, ele é um homem avivado, ele é um homem tal de oração, de não sei o quê. Mas é uma pessoa que não ama a sua família, não ama o seu próximo. Casamento é investimento. É preciso que nós fazemos um investimento. Para o quê? Para que lá na frente nós venhamos gozar o quê? Os nossos frutos, os nossos filhos e os nossos netos, tudo na casa do Senhor. Mas se nós temos um casamento e não investimos nele, sinceramente ele vai chegar ao quê? À falência. Lembra? Uma empresa ela não pode gastar tudo que ela ganha. Ela precisa guardar. Ela precisa investir. Assim é o casamento. Nós devemos aprender a investir. Como é que você investe na sua esposa e nos seus filhos? Com palavras de amor,
Sim, é você falando que ama sua esposa, é você falando que ama o seu filho, é você ajudando o seu filho, é você ajudando sua esposa, é você nos ajudando. Você está investindo para que aquele relacionamento, para que aquela família seja o quê? Abençoada por Deus. Mas tem que começar com a família. Não adianta você ser uma coisa na igreja, na rede social ser uma coisa e com a sua família realmente você é aquela pessoa que não dá atenção para a sua mulher e atenção para os seus filhos. Então relacionamento é o quê? É investimento. Relacionamento é algo sério. Tem que ser levado a algo sério. Sabendo que não é porque qualquer coisa, qualquer conversa, qualquer mexerico que realmente vai acabar o seu relacionamento. Mas se o seu relacionamento estiver na rocha, você vai passar por tribulação, você vai passar por provação, mas vocês vão o quê? Continuar firme na presença do Senhor. A Bíblia fala que seria bom como não casasse. Mas já que ele não consegue casar, case. É melhor casar do que se abrasasse. Então se a pessoa não consegue casar, que nem disse o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, é um dom. A pessoa que não consegue casar é um dom que presta a sua vida toda ao Senhor. Mas a pessoa que vai casar também é um dom. Então você tem que ver se o seu dom realmente é casar ou se o seu dom não é casar. Você percebe que os dois são um dom, os dois têm legalidade dentro da Bíblia. Mas seria bom que o homem não ficasse só. Por isso que Deus o quê? Fez a mulher para o quê? Para ser uma ajudadora, não uma escrava, né? Não uma escrava, não uma pessoa que é empregada do marido, mas sim uma ajudadora. O homem ajudando a mulher ajudando o homem. Em 1 Timóteo 3,2, que fala o seguinte: é necessário que os bispos sejam irrepreensíveis, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dando a vinho, não espancando, mas amável, inimigo de contenda e não ganancioso. Aqui se percebe que Paulo está falando para uma cultura totalmente defasada e depravada. Paulo está falando aqui para Timóteo, quando ele estava ali na igreja de Éfeso, naquela cultura onde dos 14 imperadores, 13 era casado com homem e com mulher, tinha essa poligamia entre homem e entre a mulher. Então ele está falando o quê? Onde o casamento entre homem com mais mulheres era permitido. Então ele está falando que aqui a pessoa que quer ser bispo, que quer ser pastor, tem que ser o quê? Homem só de uma mulher. Respeitá-la e amá-la e não espancando. E não espancando também. Ele fala que não seja uma pessoa que espanque as pessoas. Então aqui Paulo dá uma diretriz como tem que ser o homem de Deus, como tem que ser a mulher de Deus. Percebe como que é um negócio que é muito sério? Marido só de uma mulher, não de várias mulheres, não de vários casamentos. Ô meu irmão, casou uma vez, casou duas, casou três, você vai ensinar o que para a igreja? Fala, o que você vai ensinar? A pessoa casou 2 vezes, casou 3 vezes, vai ensinar o que para a igreja? Vai falar que todas as mulheres não prestavam. A mulher vai falar que todos os homens não prestavam. Percebe como o negócio é muito mais sério? Então, antes de casar, ora a Deus, pede orientação a Deus, peça que na sua igreja tenha uma palestra antes de você casar, tenha um cursinho antes de você casar, depois que você casar, peça para investir, investe no relacionamento dos casal. Se nós pegarmos as igrejas, eu vou falar só das igrejas, se nós pegarmos as igrejas, quantos casais não estão passando por problema de relacionamento? Quantos casais estão passando por problema com o marido, com o filho, com serviço? Você percebe? Se nós pegarmos na nossa igreja, tem tanta gente nas igrejas passando por esse tipo de problema e a igreja não investe nesse tipo de problema. Parece que passa a vista largo, mas na lei de Deus, na aliança que você faz com Deus, não tem brecha, não tem separação. Que amor é esse? Um amor que qualquer coisinha, qualquer briga já vai separar? Não, para Deus não existe brecha. Então tem que ser um assunto, tem que ser falado sim, tem que ser respeitado sim, tem que falar, olha, não pode ter, não há separação, não deve se separar. Vamos conversar, vamos trabalhar, mas não se separe, não dê brecha. E as pessoas não querem falar sobre esse assunto dentro das igrejas, porque a maioria das lideranças, das pessoas, querem brecha para se separar, para se não der certo arrumar outro. Só vê um irmão se separar aqui, outro irmão se separar lá, outro irmão se separar lá, e fala que esses irmãos que estão separando são cheios do Espírito Santo de Deus. Não, são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus se separando. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus pensando em se separar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo dando mais atenção às mulheres do mundo, os homens do mundo, do que a mulher de casa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Não estão cheios do Espírito de Jezabel, não do Espírito Santo de Deus, meu querido. Para de safadeza, para com essas coisas. O casamento é uma coisa séria.
Tem que ser resolvida? Sim. Tem que ser tratada? Sim. Na igreja também tem que ser tratada assim, tem que ser cuidado, porque a igreja nós falamos que nós somos o quê? Uma família. Então uma família ajuda o outro. Se alguém falou para você tem que separar mesmo, olha, fica longe dessa pessoa. Nós não temos o direito de falar para ninguém, você tem que separar ou você tem que se casar. Nós apenas temos que orientar, olha, casal, casou, procure, faça de tudo para não separar. Vá até o fim para não se separar. Faça como Cristo, que amou Judas até o fim. Mesmo ele traindo, mesmo ele pisando na bola, mesmo ele fazendo de tudo, mas Cristo amou a Judas até o fim. Não é isso que a Bíblia fala, que nós devemos amar um aos outros, na doença, na fraqueza? Você esqueceu da aliança que você falou lá com seu esposo quando você casou? Na doença, na fraqueza, na doença, nisso, naquilo outro, que até que a morte nos separe, que aliança mais frajuda é essa? Ó, meu irmão, você que é líder, você que faz parte da liderança, você que está à frente de algum trabalho, tem que falar desse assunto. É preciso falar nesse assunto. Não deve haver separação. Não vai haver separação. E que se separar vai pagar um preço muito alto diante de Deus. Pois é, pois o amor não acaba. O amor não pode acabar. Não deve acabar. Eu quero ler agora em Mateus 8, 24, para encerrarmos. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos aproximaram e se acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele disse: Por que temei, homens de pequena fé? Então se levantou, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande calmaria. Aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este? Quem é este homem que até os ventos e o mar obedece? Às vezes nosso casamento está no vendaval, numa tempestade, para lá, para cá, para lá, para cá. E às vezes nós temos que pedir socorro a Deus. Deus, não deixe o meu barco, não deixe a minha família afundar. Busque, lute pelo seu casamento, lute pelo seu marido, lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos. Não deixe o barco afundar. E quando você clama a Deus, quando você busca a Deus, o Senhor repreende todo vento, o Senhor repreende toda tempestade. Não se deixe levar pelos ventos enganadores, pelas palavras falsificadas de pessoas que não querem ver o seu relacionamento, o seu casamento, mas busque conselho no Senhor, busque conselho nas pessoas que são de Deus, nas pessoas que têm algo para ensinar, busque conselho nas pessoas mais velhas, casadas, que são exemplo dentro da igreja, e realmente você vai ver que o Senhor vai acalmar a sua tempestade. Firme o seu casamento na rocha que é Cristo, não firme o seu casamento no sexo, ou em outras pornografia, ou em outros ditados, outras filosofias, mas você firmar seu casamento na rocha que é Cristo, certamente você vai passar por vento, você vai passar por tempestade, você vai passar pelo fogo, mas você vai passar com o Senhor e você irá vencer, porque Deus abençoa o casamento, Deus abençoou e é abençoado o casamento em nome do Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria de agradecer aqui a cada um que está assistindo esse vídeo e também pedir para que você esteja divulgando esse vídeo para que as pessoas venham a entender a importância de um casamento, de um relacionamento, de um noivado, de um namoro. Não caia nessa, de repente a pessoa fala: oh, se você me ama, vamos fazer sexo. Não faça, não se entregue a qualquer um, espere. A pessoa que espera para casar, ela tem recompensa. A pessoa que espera para casar, ela é aprovada por Deus. Não se entregue. Se a pessoa ama você, se a mulher ama você, se o homem ama você, ela vai esperar, ela vai aguardar o dia certo. A mulher que casa, o homem que casa, que pratica o sexo antes, ele tem muitos problemas psicológicos. Então mantenha-se firme, mantenha-se fiel ali. Não se deixe enganar por essa pornografia, por essa ideologia do mundo. Ah, se você me ama, vamos fazer. Ah, se você me ama, não, isso é tudo mentira. O amor não é só sexo, não. O amor também é respeito. O amor também é espera. O amor aguarda. O amor suporta. O amor ali, ó, ele está firmado ali, ó. Não se entregue fácil. Você que está namorando, peça a Deus, ora a Deus para que Deus lhe envie um namorado que lhe entenda, que lhe mereça. Você que está noivando, se prepare para o casamento. Vá passando não vá pulando as etapas. Vá seguindo a etapa, vá conhecendo a pessoa, vá se abrindo a pessoa, vão dialogando para que os dois se conheçam,
para que não haja surpresa e que cada dia no seu casamento vocês vão mais se conhecendo e o mais importante de tudo, um perdoando o outro nas suas falhas, nos seus defeitos, porque também tem que haver o perdão entre o outro. Não foi isso que Cristo falou? Que nós devemos perdoar um aos outros? Isso também cabe ao casamento. O homem tem que perdoar a mulher tem que perdoar o marido. Tudo que for conversado entre eles ali, que for combinado entre eles ali, faça o possível para que seja cumprido, para que o seu casamento realmente seja abençoado por Deus. E lembre, firme o seu casamento na rocha que é Cristo. Que Deus abençoe.